Agora, como é que vocês tiveram a ideia? Isso é uma coisa que eu me perguntei, porque assim, eu fico muito feliz por vocês. Os sócios cresceu muito rápido, e foi muito bacana. Foi. Mas como é que vocês tiveram a ideia? Tipo, vamos criar esse podcast. A ideia em si, ela é bem mais antiga do que o nascimento do podcast. Porque, e até uma coisa que ajuda a gente a não brigar, o negócio sempre foi junto, mas era um junto meio separado. Em que sentido que eu digo isso? Porque no começo estava até debaixo do mesmo CNPJ, mas a gente entendia que eram 2 braços de uma mesma empresa e cada braço tinha o seu dono. Porque é muito mais fácil você ter briga naquilo que não tem dono do que naquilo que tem dono, né? Por exemplo, você pega condomínio. O que você faz na sua casa é a sua casa. Agora, numa área comum, vamos fazer um parque aqui na área comum, uma quadra. Sempre vai ter o cara falando, poxa, mas eu acho que em vez de ser uma quadra de tênis, tem que ser uma quadra de futsal. Então vai dar mais conflito, porque o que não tem dono tem muito mais conflito. A propriedade privada é uma maneira de resolver conflitos de forma pacífica. Porque se é dela, ela que manda. Se é meu, eu que mando. Então, nessa divisão dos braços, ela me dava opiniões, o que ela achava interessante fazendo viver de renda, mas quem decidia era eu. E, em contrapartida, eu também dava opiniões pra ela do que ela podia fazer no Materializa, ou nos negócios dela hoje também, a mesma dinâmica continua, mas quem decide é ela. A gente não tinha nada que fosse dos dois ao mesmo tempo pensando como negócio. E aí veio a ideia de criar um podcast. A gente comprou equipamento e ficou 1 ano parado o equipamento. A Porque gente não é começou a muito fazer. complexo. Eu até parabenizei vocês e falei, bem-vindo ao mundo, né? A bola de ferro que é ter um podcast. Persistência, né? Tem que ter uma Porque, de persistência. fato, é um compromisso. Que É. Você tem que estar ali toda dá pra ficar sem semana. postar. Não pode para fazer sentido. É um trabalho ativo. Então, foi o nosso primeiro projeto, de fato, em conjunto, né? Onde faria parte dos dois. E aí, quando a gente teve a ideia, o Bruno falou, vamos fazer um podcast e tal. Aí compramos tudo. E nunca saiu do papel, porque era a gente que tinha que fazer. A gente sempre foi a pessoa que... Mão de vaca, né? Não vou pagar alguém pra fazer. Então, a gente queria fazer tudo. Aí, a gente não pagou ninguém e não fizemos, né? No Não, e final foi das deixando. contas. Foi deixando. Vamos contratar alguém. Mas, pô, não tinha ninguém que a gente conhecia. Então foi deixando. Até que eu virei Entrou no sócio do grupo Thiago. primo. Uhum. Já tinha o do Thiago já tava tendo o do Joel também. É nosso sócio lá, né? O Joel J. E aí o Thiago falou, cara, cria um seu. Eu falei, pô, bacana. E ele ainda falou, o seu vai ser o segundo maior de finanças do país. Pode esperar. Daí eu olhei o ranking de finanças no Spotify lá e um monte de podcast bom. É. Eu falei, caramba, segundo, né? Nossa, Difícil. o Thiago tá otimista com isso. Eu achava que não ia ser. E acabou que a gente chegou em segundo muito rápido. Coisa de 10 episódios Sim, estava em segundo. mas E aí- chegou a ficar em primeiro, inclusive, em alguns Caramba, momentos. que legal. Aí o Bruno chegou em casa e falou, vamos fazer o podcast lá no grupo primo. Aí eu falei, tá, mas o podcast vai ser nosso. Porque a ideia era nossa. Daí ele, fez assim, né? Não, o podcast vai ser, você vai lá de vez em quando. Eu falei, não, eu só vou se o podcast for nosso. Porque não faz sentido eu ir lá fazer umas participações. O podcast tem que ser nosso, porque faz sentido, porque a gente se completa e tal. E aí o Bruno falou, beleza. Aí a gente foi lá. A Malu deixou muito claro apresentou. isso. Eu não quero ser uma convidada ocasional. Se for pra fazer, é o tempo todo eu e você. Tá bom. Aí Igual eu foi. e você, André, olha aí, ó. E casou Exatamente. porque virou uma marca os sócios, né? Sim. E aí a gente fez e foi muito legal, porque é uma dinâmica que é muito agradável, né? Eu deixo leve, eu tô sempre rindo. Eu Sim. gosto também, eu acho que eu faço o papel do pessoal do leigo, então às vezes o Bruno traz lá uns especialistas, caras fodas. Às vezes eu até entendo bastante do assunto, mas eu entendo quem não entende. Então eu pego ali, isso daí essa pessoa não vai entender. Então o que eu Sim. mais recebo é, Tu leva nossa, um Malu. analista, o cara começa a falar, o EBITDA, não sei o quê, Aí eu- bababá. Daí ela, ué. E eu não tenho vergonha de fazer pergunta idiota. Nenhuma. Não. Então, eu tô sempre perguntando, mas o que é isso? O que eu mais recebo é isso, o pessoal falando. Nossa, Malu, você perguntou justamente quando eu não tava entendendo nada. Você perguntou não sei o quê. Finalmente entendi tal termo. Porque eles falam que eu nunca bastante tinha de história, entendido. uns negócios difíceis, né? Aí É. o Bruno às vezes fala uns filósofos, Jesus. Aí eu da falei, onde não, que é? peraí, volta aqui pra terra. Vamos explicar isso pro pessoal que talvez não esteja entendendo. E eu acho que isso torna a dinâmica muito gostosa, muito legal. E também eu acabo trazendo outros assuntos além de finanças E o pessoal gosta muito de casal, né? Casais, Gosta. assim. Tem Não, muito então, casal que faz sucesso até a e casou muito bem, Exato. inclusive. Aí Não. agora tá surgindo vários que... Isso que eu ia falar. Nós porque- nos inspiramos em vocês. Porque que quando a legal. gente montou o nosso, a gente falou, poxa, o podcast tá ganhando visibilidade na internet, o YouTube tá gostando da ideia e tal. E aí eu falei, pô, cara, a gente precisava montar tal. Aí, mas vamos fazer assim, vamos tirar uma ideia da onde? Eu falei, tá aqui, ó, os sócios. Eu sou o Bruno, você é a Malu.
Então foi mais ou menos nisso, falando a real, sem fazer média, que a gente já falou em outros episódios também. Maneiro. Mas Porque a isso é gente se ótimo, espelhou em pô. vocês. Porque tem um ditado no mercado de ouro que diz que o melhor lugar pra você encontrar uma mina de ouro é ao lado de uma mina que já existe. Ou seja, você vê o que tá dando certo, não queira reinventar a roda. Vai lá, pega aquilo, vê o que você vai reduzir daquele modelo, o que você vai criar, o que você vai aumentar. Então você dá uma ajustada, bota a sua cara e faz assim. Então, dando um exemplo até. O Caio Carneiro tem um podcast há muito tempo já, né? Que é muito bom. Que é muito bom. E Sim, antes era só eu ele. assisto. A gente começou a fazer. Ele veio como convidado nos primeiros, ele veio no segundo, ele veio depois no nono. E passou um tempinho, ele trouxe a esposa dele, que é super comunicativa, a Fabi. Aham. E estão fazendo podcast junto Ai, que agora. legal. E aí também aumentou o número de views. Porque uma das coisas que a gente conseguiu no podcast, ficar ranqueado muito bem, muito Agora eu vi que rápido, você tá de map é também. porque não era só a minha audiência e não era só a audiência dela separada, foram as duas audiências juntas. Uhum. Aí Sim. fica difícil competir, né? Você pega o Joel, um cara gigante em rede social, só que é Sim. ele. O podcast dele é ele. O nosso somos nós dois. Então, embora a gente, até somando nossos seguidores, e olha que tem muito cruzamento, né? Tem gente que segue os dois. Somando, a gente não chega no número de seguidores que o Joel tem no Instagram. Uhum. Só que a gente consegue bater números maiores no Não, podcast. aliás, Embora ele passe a gente de vez em quando também.